Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Our Journey. Meu nome é Sofia. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai trazer os principais pontos turísticos de Porto, na nossa opinião, os que foram mais surpreendentes pra gente. Não necessariamente são os principais pontos turísticos da cidade, né, o que a gente encontra na TripAdvisor ou em outros vídeos, mas o que mais surpreendeu e o que a gente achou mais interessante compartilhar. Um primeiro ponto que foi muito surpreendente foi os Jardins do Palácio de Cristal. Lá é um parque com muita natureza e o principal são as vistas de Porto. Tem vários pontos em que você tem toda a extensão do Rio Douro, assim como as pontes, principalmente a ponte da Arrábida, que é um visual deslumbrante. É um lugar que vale a pena ir num dia muito bonito, com sol, porque o visual é incrível. Também é um lugar para você ir descansar depois de um dia de passeio. Tem vários jardins, um clima muito agradável, vários bancos, tem banheiro, fonte de água. Para além disso, vale a pena explorar bastante o local. Existem vários diferentes miradouros, né, que são os mirantes, né, aqui em Portugal, com diferentes vistas muito bonitas para o rio. Para além disso, tem bastante natureza, tem bastante animais também, tem os pavões que são super lindos, tem uns galos também, uns patinhos, é bem interessante de conhecer. O segundo tópico que a gente quer trazer para vocês é a Praia dos Ingleses. Você consegue chegar de ônibus em torno de 30 minutos do centro, não fica muito longe. O trajeto com o ônibus é muito bonito, a gente recomenda que você sente no segundo andar. Tem uma vista muito bonita porque ele vai contornando o Rio do Douro, então é super legal. E a gente recomenda que você pare no ponto do Jardim do Passeio Alegre. É um parque super bonito, a gente foi no final de semana, tinha uma feirinha acontecendo com várias vendinhas, várias lojas, é uma região bem arborizada, é realmente muito bonito. A feirinha tem vários produtos naturais, vendedores que fabricam os próprios produtos, é um lugar muito legal para estar suportando também a venda de trabalhadores locais. Saindo da feirinha, a gente recomenda que você pegue a Avenida de Dom Carlos I, ela já começa a ser sentido beira-mar, o caminho é super bonito, e a próxima recomendação seria andar em direção ao Farolim de Filgueiras. É como se fosse um mole com um forte no final, e ele fica ao lado de outro forte, é bem interessante a região. E no dia que a gente chegou, as ondas estavam muito fortes, foi muito bonito ver a força do oceano, assim, foi realmente incrível, a gente também vai colocar as imagens. E saindo desse Farolim de Filgueiras, então, a gente recomenda que você ande em direção à Praia dos Ingleses, é super bonita, tem bastante gente caminhando, bastante gente com cachorro, todo o trajeto é realmente muito legal. E se você for no verão, é uma praia propícia para estar tomando banho ali no mar, tomar sol. Não foi o nosso caso, porque tá um pouco frio, mas ainda deu para aproveitar o sol e o clima muito gostoso. Ainda na Praia dos Ingleses vem o nosso terceiro ponto, o restaurante Lapa Lapa, uma ótima recomendação para vocês. É um restaurante beira-mar, com muitos pratos com frutos do mar, carnes, até mesmo pizza, com um preço excelente e uma qualidade incrível. Foi uma das melhores experiências gastronômicas que a gente teve, foi muito bom. A minha recomendação é a moqueca de camarão, que estava totalmente incrível. E é um ambiente muito gostoso, é na beira do mar, o restaurante também tem um clima muito agradável, é um restaurante muito lindo esteticamente e vale a pena a ida com certeza. Uma dica é fazer reserva com antecedência. A gente teve a sorte de que uma reserva foi cancelada bem na hora que a gente estava ali, mas é necessário fazer reserva com antecedência. O quarto ponto, e que a gente coloca depois da praia porque a gente fez quando a gente estava voltando para o centro, fica no caminho entre a Praia dos Ingleses e o centro de Porto, é o Museu World of Discoveries. É um museu super interativo que explora toda essa história portuguesa dos descobrimentos, isso inclui as Índias, o Brasil, até a parte mais asiática. E se você se interessa por um pouquinho de história, por esses descobrimentos, essas aventuras do passado, é um lugar que vale muito a pena conhecer e que surpreendeu muita gente. A gente gosta do tema, então a gente estava com uma expectativa boa e foi muito mais legal do que a gente estava esperando, assim. A gente recomenda bastante. A gente estava com receio de ser um pouco infantil, porque você olha as imagens e parece um museu bastante infantil. Yeah. Mas a experiência foi muito legal, muito dinâmica e interativa também, foi bem bacana. Uma das atrações mais legais, você entra num barco, um barquinho na água mesmo, e faz todo um trajeto, como se fosse um brinquedo de parque de diversão. Não é radical nem nada, mas você consegue passar pelos diferentes cenários do descobrimento com uma narração de áudio muito divertido. E o nosso próximo ponto, esse sim é um dos pontos turísticos principais aqui da cidade de Porto, é super conhecido, todos os sites falam sobre ela.
mas é realmente muito bonito e a gente recomenda sim. É a Ponte Dom Luís I, que passa sobre o Rio Douro, que conecta as cidades de Vila Nova da Gaia com a cidade de Porto. É uma ponte construída em 1881, com finalização em 1886. É uma obra arquitetônica realmente incrível, é muito grandiosa, é muito bonita. Você tem a oportunidade de andar tanto por baixo dela, quanto no topo. E a gente recomenda os dois, na verdade, mas o topo especialmente é muito lindo, a ponte é muito alta, você tem uma vista das duas cidades e do rio. Para chegar lá em cima você tem que subir um pouquinho, né, escadas e morros, mas é um passeio divertido, é um caminho bem bonito e vale a pena com certeza. E cruzando a ponte vem o nosso 6º ponto. Vila Nova da Gaia, que é a cidade ao lado aí de Porto, cruzando o rio. A nossa maior recomendação é caminhar ao longo do rio na Vila Nova da Gaia. Tem muitos restaurantes, muitas lojinhas, comércio, música ao vivo. E nós paramos para descansar numas escadarias ali perto do rio, que foi muito gostoso, com a vista da cidade, tinha os barquinhos, foi muito agradável. A gente também parou, tomou um vinho do Porto. É uma experiência muito gostosa, é um passeio muito gostoso ao ar livre. A gente tem duas recomendações nessa beira-rio, né, de Vila Nova de Gaia. A primeira delas é o Mundo Fantástico das Sardinhas, que é uma loja super legal, com vários enlatados, bem português mesmo, com vários tipos de peixe e vários tipos de diferentes preparações, super bacana. É um bom lugar para encontrar uma lembrancinha para levar para a família de Portugal, é bastante típico os produtos de lá. E o visual da loja é muito legal, muito colorido, muito bem construído. E todas as latinhas têm uma decoração específica, é tudo muito colorido e bem desenhado, é bem interessante. E logo ao lado dessa loja tem a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, que é o famoso bolinho de bacalhau, né? É super típico aqui também, obviamente. Essa loja, eles têm toda uma preparação especial, você consegue ver eles montando o bolinho. Eles fazem uma preparação diferente, com um queijo especial, é uma delícia, é muito saboroso. Ainda em Vila Nova da Gaia, a gente tem uma sugestão de vista do Porto, o World of Wine. É um local com 7 museus, diferentes tópicos, lojas de vinho, mas o que a gente mais gostou foi a vista da cidade. Foi muito surpreendente, a gente não estava esperando, e quando a gente chegou no World of Wine, a gente deu de cara com o Rio Douro e com a cidade de Porto. Tava quase anoitecendo, então a gente pegou as luzes da cidade toda iluminada, foi muito lindo. A gente vai colocar as imagens aqui, vale muito a pena para ver a vista da cidade. Eu e a Sofia somos muito fãs de comida, especialmente de sorvete. Aqui a gente encontrou a Gelateria Portuense, que é da cidade de Porto mesmo. É uma gelateria bem antiga, se eu não me engano, de 1927, e é uma delícia. A gente provou 3, 4 sabores diferentes, todos foram realmente muito surpreendentes, o atendimento foi bom. É um local pequenininho, mas é aquelas experiências em que é um local pequenininho que faz muito sentido, que é muito gostoso. Mais uma recomendação de comida. Quando a gente pesquisa sobre Porto na internet ou conversa com as pessoas, todo mundo fala sobre a francesinha, que é um prato típico da cidade mesmo, é conhecido aqui em Portugal, mas é típico de Porto. É como se fosse um sanduíche com pão, vários tipos diferentes de carne, tem linguiça, chorizo... mortadela, presunto, lombo, ovo. É uma mistureba de proteína animal com queijo por cima. A gente provou a francesinha, foi gostoso, foi uma experiência interessante, mas a nossa recomendação portuense é o bacalhau à Zé do Pipo. É um prato típico de Porto, é uma delícia, ele é feito com maionese e purê de batata, é um pouco diferente, eu vi, mas o prato é realmente muito gostoso e essa é a nossa recomendação da gastronomia portuense. Aqui em Portugal tem diversas maneiras de preparo do bacalhau. Tem bacalhau à Brás, bacalhau à nata, bacalhau alaigateiro, bacalhau Gomes de Sá, e aqui em Porto a gente comeu esse que eu nunca tinha ouvido falar, eu moro em Coimbra, nunca tinha ouvido falar, e foi uma experiência bastante diferente dos outros bacalhais e vale muito a pena conhecer. E uma dica de restaurante típico de comida portuguesa é a Adega São Nicolau. Ele fica pertinho ali do Cais da Ribeira e apesar de ser um lugar turístico, é um restaurante que vale a pena. Os valores estavam bons e a qualidade da comida foi surpreendente, com pratos muito diferentes. Por exemplo, a gente pegou tripas à portuguesa. Acho que foi isso. Um prato bem típico aqui de Porto. E outro que a gente gostou muito foi a vitela, com uma preparação bem diferente, com laranja, nossa, que foi incrível. Mas para esse restaurante é muito importante fazer a reserva, por ser num lugar turístico. Reserve com antecedência no site deles, vale muito a pena. Outra dica legal
Esse restaurante tem uma vista muito bonita para o Rio do Douro. Então, se você conseguir uma reserva para a parte externa do restaurante, é uma recomendação bem bacana também. Agora a gente vai falar de 2 pontos que chamaram a nossa atenção aqui de Porto especificamente. O primeiro é a qualidade do transporte público. As linhas de metrô tem muitos pontos ao longo da cidade, então é uma forma muito prática de andar pela cidade, até porque são muitos morros. Além disso, o metrô é bem novo, então a qualidade é muito, muito boa dos trens, das estações também. E assim como os ônibus, a gente utilizou bastante os ônibus, Sim. Todos muito bons, com várias linhas, até para ir para a praia é uma necessidade pela distância. E é inclusive uma forma boa de você fugir um pouco das escadarias e morros. Você consegue ir de um lugar para o outro sem ter que se esforçar tanto. E uma dica também que pode ser que funcione para você, aqui em Porto tem o ticket diário, que é R$ 5,75 e que você tem 24 horas para estar usando tanto ônibus, trams ou metrô pela cidade inteira. E sempre que você entra na viagem, você precisa validar ele, mesmo sendo um ticket diário. Na Alemanha, que é onde eu moro, você não precisa. Se você tem o ticket diário, você simplesmente não precisa validar, mas aqui é importante. E outra coisa que a gente gostaria de trazer, que chamou muito nossa atenção aqui de Porto, é que todo mundo foi muito simpático, a gente sempre foi muito bem atendido, nos restaurantes, nas ruas, até com outras pessoas, para tirar foto, para conversar, para tirar dúvida. Todo mundo foi realmente muito querido, muito simpático, e foi uma impressão super legal que a gente teve da cidade nesse sentido. Porto tem esse ambiente mais acolhedor do que nas outras cidades, pelo menos eu senti isso, e foi principalmente pelas pessoas e pelo carinho mesmo que tiveram com a gente. A gente ia em lojas, eles explicavam com muita paixão sobre o produto, foi um atendimento realmente diferenciado aqui de Porto. E esses foram os 10 pontos mais surpreendentes, na nossa opinião, aqui da cidade de Porto. Conta pra gente nos comentários se você tem alguma outra dica ou uma sugestão de uma experiência que você teve na cidade de Porto que vale a pena. E a gente espera que essas dicas ajudem você a organizar a sua próxima viagem. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Semanalmente a gente vai estar postando vídeos sobre a nossa vida na Europa, cheias de dicas para estar compartilhando com vocês. Muito obrigado e até a próxima.